amigos, iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa tem o objetivo de levar a você os conhecimentos da doutrina espírita e sempre para isso nos baseamos nos ensinamentos de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipelli. Tá bom, Milton? Bem, obrigado e pronto aqui para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Cada vez que termina o programa a gente sai mais esclarecido. Sempre. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós também, né? Então, eu mesmo. O meu amigo Milton, nos encaminharam desta vez uma questão que está ligada à mediunidade. Então diz assim: é possível um espírito de um encarnado se comunicar através de um médium? Uma boa pergunta. Boa pergunta. Allan Kardec fez um estudo a respeito dessa matéria, né? Conforme você bem sabe, e essa matéria ele incluiu no livro dos Médiuns. Dizer primeiro que Allan Kardec jamais escreveu coisa alguma sobre a qual ele não tivesse absoluta certeza. Muitas delas, mais de 99% das vezes que ele tenha conferido por experiência própria. Então eu deduzo que ele teve também a oportunidade de constatar isso conforme os relatos que ele faz na Revista Espírita. E a resposta é sim. A resposta é sim. Um espírito que ainda esteja encarnado, ele pode se comunicar através de um médium em uma reunião mediúnica. Pode. Por que que ele pode? Porque, eu vou daqui a pouco dizer em quais situações, mas dizer que quando o espírito se afasta do corpo, ele entra no chamado estado de liberdade. E esse estado de liberdade em que fica o espírito, como ele fica ligado apenas por um laço fluídico, né? Ele pode ir para onde ele quiser. E se ele estiver em regime de sintonia com um médium em um determinado local, ele pode, através do pensamento, transmitir os seus pensamentos ao médium e o médium reproduzi-los verbalmente ou até mesmo escrever. Então pode ser por psicografia, através da escrita, e psicofonia, através da fala. E existem, inclusive, tratamentos de pessoas encarnadas através desse processo. Tratamentos espirituais e também de desarranjos físicos. Algumas vezes Kardec, para esse fim, se utilizou de uma sistemática que ele utilizava muito na Sociedade Espírita de Paris, né? Nós fazemos algumas experiências nesse sentido, eu sei que você também faz, nas instituições das quais você faz parte, que é o meio da evocação do espírito. Isso mesmo. Né? Então, através da evocação, você convida o espírito fulano de tal para fazer parte dos trabalhos daquela reunião mediúnica. Isso mesmo. Certo? Está certíssimo. E dizer que é óbvio que para atender a esse propósito tem que ter um grupo mediúnico homogêneo, de qualidade, com conhecimento, que garanta a fidelidade da comunicação. Através desse processo a gente pode, além de evocar, doutrinar o espírito. Doutrinar o espírito. Eu vou dar um exemplo apenas. Eu vou criar aqui o exemplo que seria interessante até a gente posicionar como um ideal para o futuro. Nós poderemos evocar o espírito de uma pessoa ainda encarnada que tenha más tendências para o crime, por exemplo, e doutrinar essa pessoa. Seria um trabalho longo, por vezes árduo,
mas cujo objetivo é libertá-la desses pensamentos criminosos. Mas acontece algumas vezes que o espírito não poder, por algum motivo, ou não querer se manifestar. Mas é natural. Porque ele tem o livre-arbítrio. Com certeza, com certeza. Mas como essa proposta é sempre boa, meritória, o espírito evocado quase sempre comparece de boa vontade. De boa vontade. E essa situação, porque a pergunta ela é direta, se podemos evocar o espírito de uma pessoa ainda viva. Foram feitas muitas experiências nesse sentido. Ernesto Bozzado, que nós já falamos, temos falado bastante dele, porque ele foi um pesquisador profundo nesses casos. Ele escreveu um livro só sobre essa matéria, Comunicação entre Vivos. Olha, para escrever um livro é preciso que ele tenha um repertório de acontecimentos que comprovem verdadeiramente isso. E ele descreve no livro de Ernesto Bozzano, Comunicações entre Vivos, ele descreve aonde, como, quando, as razões, o que o espírito relata e as conversas que as pessoas tiveram com eles e tudo mais. Interessante, né? Interessante. Eu não vou relatar aqui absolutamente, por uma questão de ética e de respeito. Eu mesmo participei de reuniões que pudemos depois, posteriormente, confirmar indo ao local onde se encontrava o espírito. E, nesse caso, ele não foi evocado. Ele foi convidado por outros espíritos a comparecerem na reunião porque ele estava sob o peso de um sofrimento muito agudo, muito grande. E, então, para aliviar esse sofrimento, os espíritos levaram ele para, conduziram ele para aquela reunião. E no dia seguinte pudemos constatar onde ele estava, já tínhamos perguntado para ele, através do médium, o seu nome, tudo, foi tudo muito fácil, do local onde ele estava e tudo mais. E de forma que é possível, sim, evocar-se o espírito se ele estiver ainda ocupando um corpo físico. E como você relatou no próprio livro dos médiuns também, se eu não me engano, deixa eu ver aqui para não falhar, é capítulo 25, no item 284, que trata da evocação de pessoas vivas, né? O próprio Kardec relata que é possível alguns espíritos se apresentarem espontaneamente, sem a evocação propriamente, né? Isso mesmo. Por conta das suas necessidades, como você mencionou, né? Necessidades e interesses. Supondo que ele tenha interesse em participar daquela qualidade de conversas, porque o espírito é atraído, conforme você sempre fala aqui no nosso programa, pelo pensamento. E ele é atraído pelo pensamento, ele comparece pela qualidade dos assuntos que são abordados. Eu quero repetir o que eu disse, porque creio que esse será no futuro muito usado para tratamento das pessoas. Quando nós tivermos grupos mediúnicos sérios, responsáveis, convictos, com conhecimento doutrinário, médiuns bem preparados, nós poderemos fazer esse tipo de trabalho para ajudar as pessoas. É interessante isso, né? Até para ajudar um jovem que esteja no caminho das drogas e tudo mais. Qual é a mãe, qual é o pai que não sofre quando um filho envereda por esse caminho? E no futuro, nós poderemos ajudar as pessoas através desse processo de aconselhamento, sugestão, esclarecimento, ilustração. Agora, você falou, e aí você falou que ia falar as condições para que esse espírito possa ser evocado. Muito bem. O toque aí a respeito desse processo é sempre o seguinte: o médium está ali na reunião a serviço dos espíritos. Ele participa de uma corrente de pensamentos. Então ele amplia, inclusive, os seus pensamentos dentro dessa corrente maior. E abre condições de recepção de pensamentos de espíritos desencarnados ou encarnados
se estiverem presentes à reunião. Acontece que essa ligação de pensamentos somente será possível se o espírito da pessoa viva, vamos usar essa expressão, estiver em processo de sono ou dormindo mesmo. Porque aí há um desprendimento que facilita esse contato. Desprendimento, claro que é parcial, porque é mantido através de um fluido, né, de um cordão fluídico, conforme já dissemos, mas o espírito está com maior liberdade, ele não opõe resistências que oporia se estivesse ativo, né, em estado de vigília. E de forma que, estando a pessoa dormindo, o espírito se afasta do corpo e com esta liberdade livre, ele vai poder se comunicar através do pensamento com o médium. É esta mecânica, é este o processo. O restante se dará por conta da facilidade de comunicação entre os dois. Se for um espírito que está precisando, ele abre também a recepção, a ajuda. Mas se for um espírito que agride, ele fecha. Assim mesmo, é possível de se manter com ele uma conversa, dele escrever através do médium ou então ele falar através do médium. No caso da Revista Espírita, Kardec uma vez fez a evocação de um dos trabalhadores da Sociedade Espírita de Paris, né, que se prontificou a, naquele período, ficar na sua casa, fazendo lá, tentando dormir naturalmente, para que pudesse ter o desprendimento do corpo físico naqueles momentos e se comunicar na Sociedade Espírita de Paris. E ele fez essas comunicações, Kardec fez uma série de perguntas e o relato é bastante interessante, né, Milton? É sim, e olha, eu avançaria mais uma consideração. Sem receio, não é uma consideração temerária, não. Uma grande parte das comunicações mediúnicas que ocorrem nos centros espíritas, uma grande parte se dá por conta desse processo. De encarnados. No momento do sono. Então relata que está no hospital, que está neste lugar, naquele outro, e os desavisados acabam imaginando que ele está falando de hospital, no plano espiritual, de montanhas no plano espiritual e coisas assim, em escolas, por falta de conhecimento, né? Porque é preciso ter muito cuidado para a gente não ser enganado pela falsa informação. E às vezes não é má fé do espírito, é aquele entendimento dele, ou mesmo ele está até encarnado e tem o pensamento como nós aqui encarnados, né, que existe um hospital, que existe montanha, que existe uma série de coisas, não é isso? Isso mesmo, porque no momento ele mesmo pode sentir-se embaraçado nos pensamentos e fazer pequenas confusões a respeito da sua atual situação. No caso do espírito lá da Sociedade Espírita de Paris, era um espírito que tinha afinidade com o grupo, né? E aí já tem uma facilidade um pouco maior para que isso ocorra, né, Milton? Não opõe resistência alguma, ao contrário, ele facilita porque está predisposto a esse tipo de experiência. Então, às vezes as pessoas nos escrevem, né, perguntando: poxa, eu tive uma comunicação do espírito, parece que está encarnado. Ou, às vezes, algumas pessoas relatam assim: poxa, parece que eu tive a presença da minha irmã que mora não sei aonde, na minha casa, eu estava ali meio que dormindo e tal. Isso também é possível de acontecer, né? Claro, eu participo de um grupo que várias comunicações foram de pessoas encarnadas, espíritos encarnados, e dando inclusive nome, sobrenome, dando endereço e tudo mais. E essas pessoas esses espíritos encarnados, eles podem, Milton, neste momento da comunicação, por eles não terem o incômodo, vamos chamar assim, do corpo físico, eles têm o teu conhecimento ampliado por estarem no estado
de espírito propriamente, tem um pouquinho mais de lucidez espiritual, eles podem alterar a sua maneira de se comunicar. Por exemplo, a gente não está encarnado à toa numa família. Com certeza. Né? Não é por acaso que eu estou ali. Nós temos ali entre nós, né, os grupos familiares, na sua infinita maioria, né, salvo raríssimas exceções, alguns ajustes entre nós. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa encarnada aqui tem uma irmã que mora numa outra cidade. De repente, no estado de sono dela aqui, lá na outra cidade, essa irmã pode estar no estado de sono e esse espírito ter uma comunicação um tanto quanto grosseira com esse outro espírito, recobrando por vezes alguns acontecimentos do passado? Com certeza, porque aí existe uma maior liberdade do pensamento e das lembranças. Quando existe maior liberdade das lembranças, principalmente, os espíritos se reportam a acontecimentos anteriores. E você citou uma coisa interessante, você falou das dificuldades de relacionamento, é isso que você quis dizer, isso, né? E o que aqui no Nordeste chama perrenga, né? Então, e é verdade, isso aí não é porque o espírito ele se afasta do corpo que ele já fica bonzinho, a sua qualidade moral melhora. Não, não é assim. Ele mantém a sua identidade, a sua personalidade, seus gostos, temperamentos e a sua forma de se relacionar. E às vezes até o estar encarnado bloqueia tem o esquecimento do passado, né? Isso mesmo. Que acaba bloqueando de uma certa forma certos ímpetos que o espírito teria se tivesse lucidez do que aconteceu em encarnações anteriores. Né? Se essas lembranças aflorarem em momentos assim, muita coisa poderia acontecer, não é? O cinema, ele é um veículo, um instrumento bastante interessante, importante, para plastificar esses acontecimentos. Existem filmes que narram, digamos, certos crimes que são cometidos ou por influência de espíritos ou então exatamente porque o agente encarnado, ele em um momento que entra em um estado de transe que ele se lembra de coisas anteriores e marcam as pessoas nesse relacionamento e cometem os crimes. Olha que assunto, que material para a gente pesquisar. É interessante, hein? Muito interessante, muito interessante. Então, este programa nos dá a chance de mostrar como é que funcionam as ligações entre os espíritos e como nós, estando encarnados, podemos, por momentos os mais variados, nos comunicar com os espíritos através da mediunidade. Olha, que coisa notável isso, porque a mediunidade é uma ferramenta, é uma faculdade de comunicação que está a serviço da humanidade. Existe exatamente para a instrução espiritual do homem. E a mediunidade é uma faculdade do espírito encarnado. Encarnado. Desencarnado não é preciso ter médium, vai direto no pensamento a pensamento. Isso mesmo. Lembrando também que dá ação muito forte em todos esses casos dos fluidos, né? Isso. Que nós temos falado com frequência aqui, que é um capítulo extremamente importante para quem quer entender todo esse mecanismo mediúnico, né? A transmissão de pensamentos, essa coisa toda. O perispírito é algo extremamente importante nesses casos, né? Kardec diz que se nós tivéssemos o conhecimento mais amplo a respeito desses dois assuntos, nós alteraríamos a economia do planeta. Não é economia de dinheiro, mas a economia no sentido geral, da utilização das coisas. Nós pensando nisso, lançamos faz algum tempo um livro, Perispírito, né, do nosso companheiro Rubens Policastro Meira, abordando toda essa temática do perispírito, mas com base totalmente fundamentado nas obras da codificação. O Rubens foi um grande pesquisador. Eu acompanhei
durante 9 anos, o seu trabalho de pesquisa aqui em São Paulo, porque ele era lá de Minas, e eu vi como que ele realmente ia na fonte máxima do que poderia subtrair de conhecimento a respeito dessa matéria. E fez experiências também, foi um parapsicólogo, e ele fez experiências, inclusive. Então, aqueles que eventualmente quiserem adquirir esse livro, entrem em contato pelo nosso site Kardec mesmo, kardec.tv, no Fale Conosco. Entra lá, fala, eu gostaria de adquirir o livro, a gente passa aí os meios que são possíveis, não é um livro barato, não é caro, que serve muito para quem quer se aprimorar nos conhecimentos da doutrina espírita. Certo, é inesgotável essa fonte. Estamos chegando ao final de mais esse programa, seu Milton. Agradeço a atenção e a generosidade de todos e desejo que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos que esse site que mencionamos, kardec.tv, você poderá rever este programa e todo o material que nós produzimos para a divulgação da doutrina espírita. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.